Com quem Caim se casou? Essa é uma pergunta que tenho ouvido muitas vezes. Eu sou o pastor Nasson e agora eu vou mostrar para você dentro da Bíblia como é que você vai decifrar esse enigma. Olha só, as pessoas perguntam isso porque vem a narrativa bíblica contando a história de Adão e Eva e de seus filhos. A Bíblia conta que Adão e Eva tiveram dois filhos depois que saíram do Éden. Tiveram Caim e Abel. Houve um problema entre eles e o Caim matou Abel. Depois que Caim matou Abel, a Bíblia diz que ele foi embora para a terra de Nod, ao oriente do Éden, e ali ele coabitou com a sua esposa e teve um filho. Quer dizer, isso está escrito em Gênesis capítulo 4, versos 16 e 17. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden, e coabitou com a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. Aí você vai pensar assim, que é justamente o que as pessoas pensam, né? Como é que o Caim se casou com alguém se havia apenas ele, a mãe e o pai e o irmão que ele matou, não é? Havia outros povos povoando a terra? Não, não havia outros povos povoando a terra. O tronco original é Adão e Eva. Acontece, meus queridos, que a Bíblia, de acordo com a teoria da literatura, tá? Há um sistema que nós chamamos de que a literatura ela é anacrônico. Quer dizer, então, que a narrativa bíblica é uma narrativa anacrônica. O que é que significa anacrônica? Significa que ela não obedece à ordem cronológica crescente. Quer dizer que o texto ele é colocado muitas vezes fora de ordem. Por quê? Hein? Porque a Bíblia pega um eixo narrativo, vai até lá na frente, depois volta atrás, pega outro eixo narrativo e narra a história. E assim que a Bíblia acontece. Então, muitas vezes, você acha que a história está voltando lá atrás, mas porque o eixo narrativo. E como de forma linear não tem como você sair intercalando, não é? Senão você quebra as histórias. Então, a Bíblia usa esse sistema de ser um texto em ordem anacrônica. Muita literatura desse jeito, né? A história começa pelo fim e aí começa a contar como aconteceu. Filme é assim, muitos livros são assim. É interessante porque aguça a mente das pessoas. Sobretudo, gente, porque a Bíblia é um livro misterioso. É um livro enigmático. Sendo assim, ele não se revela facilmente. A Bíblia é um livro que se revela às pessoas que se dedicam ao estudo, às pessoas que se dedicam à pesquisa. Então, se alguém de fato estuda a Bíblia atenciosamente, lê a Bíblia com interesse, com dedicação, de boa vontade, a Bíblia ela começa a se revelar a essa pessoa. Então, a partir da 15ª, depois vai chegando na 20ª leitura, então você passa a ter uma visão tão ampla, tão panorâmica da Bíblia, e nós começamos a encontrar, a montar os quebra-cabeças. Existem muitas histórias dentro da Bíblia que são quebra-cabeça, ou seja, ela está fragmentada, um pedaço em cada lugar. Então, quando você consegue ler a Bíblia por inteiro, então, na nossa cabeça, a história começa a se montar. Isso é interessante, porque a Bíblia é um livro para quem ama a Deus e se dedica em conhecê-lo. E dessa forma ela se revela às pessoas que se sacrificam, que se esforçam, né, para conhecer. Não é sacrifício, né? Pelo contrário, é um prazer, é uma alegria muito grande podermos decifrar a Bíblia. Então, as pessoas ficam esse enigma: com quem Caim se casou? Não é? Se não havia mais ninguém na terra. Como eu disse, a ordem é anacrônica. Então, nós passamos aqui a página e chegamos em Gênesis capítulo 5. Olha só o que diz no verso 4. Depois que gerou Sete, que foi o terceiro filho de Adão e Eva, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Ah, quer dizer que o terceiro filho, então, de Adão e Eva foi um homem chamado de Sete. Depois que gerou Sete, olha o que a Bíblia diz em Gênesis 5:4. Viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Olha só, gente, que naquela época as pessoas viviam muito, até porque havia necessidade de povoar a terra. A vida era bastante estendida.
Então, Adão e Eva geravam filhos constantemente. E o interessante, então, que nós vamos perceber aqui, é que o Caim, ele se casou com uma própria irmã. Ah, pastor, mas isso não é incesto? Não. Naquela época não era por uma questão de povoar a terra. Havia uma necessidade de povoar a terra. Abraão casou com Sara, que era meia-irmã, ou seja, filha do mesmo pai, com mães diferentes. Só que depois nós vamos encontrar na lei mosaica, Deus proíbe esse tipo de relacionamento. Irmão não casa com irmão, não casa com primo, não casa com tia, não há mais isso. Mas até então, isso era possível, isso era assim que acontecia. Os irmãos casavam entre si, até que depois casava com primo, e por fim, primo de segundo grau, terceiro grau, daqui a pouco eram estranhos, né? De tanto que havia um distanciamento entre uma geração e outra. Então, essa é a história. Essa é a resposta. Caim casou com a sua própria irmã, não é? O que era comum naquela época, porque Adão e Eva geraram tantos filhos e eles espalharam pela terra, e Caim se casou com sua irmã. Ok, pessoal? Isso aí não tem mistério. E agora que você ouviu essa história interessante, você deve fazer o seguinte, deixar o seu like, não passe o vídeo sem deixar o like. Você se inscreva no canal, para o canal crescer e alcançar muitas pessoas. E se você tiver sugestão de algum tema curioso, interessante, pode colocar nos comentários, que eu vou gravar um vídeo, eu vou responder. Que Deus abençoe você e dê a você muito conhecimento da palavra de Deus, para a gente prosperar em nome de Jesus.